bem lembrado. A primeira aula a gente falou um pouco sobre gêneros textuais, mas depois eu posso, tipo, os slides estão no Arcadas, no site do Arcadas, depois dá uma olhada, depois eu posso mandar o link também, sem problemas. E vou apresentar a tela. É, share. Avisa quando vocês estiverem vendo. Foi. Tudo certo? Perfeito. Então, bem-vindos à aula 1 da Semana Normal de Redação. Primeira coisa que eu queria falar para vocês, na verdade, eu vou mostrar um texto para vocês. Eu vou dar uns 2 minutinhos, 3 minutinhos para vocês lerem. Eu quero que vocês leiam, a gente vai conversar um pouco sobre ele, tá? Então, tá tudo certo. Vocês conseguem ver esse texto 1? Vou dar. Tá tudo certo? Conseguem enxergar? Sim. Sim, Vou dá dar pra ver. Perfeito. Vou dar uns 2 minutinhos para vocês lerem, tá? Ter os 2 minutinhos. De novo, não é para pressionar vocês, tá? É só porque, tipo, eu quero dar esse tempo para vocês lerem, pra vocês terem a compreensão própria de vocês. Mas a gente vai ler agora também o texto. Diz o seguinte: um dos traços característicos da vida moderna é oferecer inúmeras oportunidades de vermos, à distância, por meio de fotos e vídeos, horrores que acontecem no mundo inteiro. Mas o que a representação da crueldade provoca em nós? Nossa percepção do sofrimento humano terá sido desgastada pelo bombardeio diário dessas imagens? Qual é o sentido de se exibir essas fotos? Para despertar indignação, para nos sentirmos mal, ou seja, para consternar e entristecer? Será mesmo necessário olhar para essas fotos? Tornamos-nos melhores por ver essas imagens? Será que elas de fato nos ensinam alguma coisa? Muitos críticos argumentam que um mundo saturado de imagens, aquelas que deveriam ser importantes para nós, têm seu efeito reduzido. Tornamos-nos insensíveis, inundados por imagens que no passado nos chocavam e causavam indignação. Estamos perdendo a capacidade de nos sensibilizar. No fim, tais imagens apenas nos tornam um pouco menos capazes de sentir, de ter nossa consciência instigada. E eu quero saber o que vocês acham. O que esse texto fala? Se vocês quiserem abrir o mic, mandar no chat, já mandaram algumas coisas aqui. Reflitam, tem um pouquinho de atenção. Lembrei do coronavírus, que hoje parece que as imagens eram normais. Puxa o R agora, ler algo pra gente toda a aula. Posso falar? É que. Ih, Fiquem à não, vontade, amiga, pode falar, vai lá. Então, tipo, fala muito sobre. Isso foi escrito em 2003, né? Já representava tanto. Hoje em dia, então, com o coronavírus, meu Deus do céu. A gente ficou muito insensível, eu acho. Porque, às vezes, sei lá, que nem. Não sei quem falou no chat. Que ficou normal, realmente.
Tem gente que, sei lá, vê, às vezes mostra pra você em grupos do WhatsApp que, sei lá, tem um vídeo de uma mulher perdendo a cabeça que o outro tá cortando ela com machado, alguma coisa do tipo. Então, assim, é muito cruel mesmo e virou normal, sabe? É chocante. Eu acho que, tipo assim, como agora, né, tudo é mais fácil, você tem um acesso muito mais rápido e fácil à internet, à televisão, enfim, com o mundo moderno mesmo, a gente se acostumou com essas coisas ruins, tipo morte, violência, tudo virou normal agora. Eu acho que quanto mais a gente vê essas coisas, mais a gente fica frio. A gente não sente mais, tipo, quando chega no grupo do WhatsApp, fulano morreu de Covid, que não é seu parente, você fica tipo, mais uma vida, tipo, você não se comove mais com isso. Sim, que nem a gente tá quase chegando a 3.000 mortos, 300 mil mortos, e tipo, sei lá, parece que não, por às vezes não ter afetado a gente, família, parece normal, assim, como se não tivesse próximo da gente, assim, tipo, sei lá, só mais um fato cotidiano, realmente, só mais uma vida foi, tipo, não é perto de mim, tá bom, não conhecia, dane-se, sabe? Acho que de tanto que no mundo atual a gente está tão ligado a ver notícias sobre violência, a violência começou a ser banalizada e a gente já não sente tipo, as mesmas coisas que a gente sentia antigamente. Tipo, a gente vê um caso de violência doméstica e a gente fica tipo, putz, triste, mas normal, saca? E é uma coisa que a gente foi banalizando conforme o tempo. Até mesmo agora a gente pode fazer um parênteses, coronavírus com o número de mortes. Porque antes, tipo, tava chegando a 1.000 mortes e tava todo mundo, tipo, meu Deus, tá morrendo 1.000 pessoas por dia. E agora tá morrendo 3.000 e boa parte da sociedade simplesmente não tá ligando e tá vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. Eu acho que desde sempre as pessoas fazem isso e demora muito para cair a ficha ou para fazer alguma coisa. Na escravidão, era um negócio que, não por todos, obviamente, mas era normalizado, mas nem por isso era certo. E tem tantos tipos de casos diferentes, gente, que até hoje é horrível. Aí todo mundo normaliza essas coisas ou fala, mas normalmente é assim mesmo, infelizmente. Não é porque algo normalmente acontece que deve acontecer. Tá na minha vez de falar? Eu posso falar? Ah, tá. Então, esse negócio que eu tava lendo, ele fala assim, ele fala sobre esse mal, né? E aí, me veio na minha cabeça, eu não sei que texto que era, mas eu lembro que era sobre um mal relacionado ao preconceito, ao nazismo, a tudo que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, né? E eu sei que depois que teve no pós-guerra, na Alemanha principalmente, foi muito preocupante isso. Eles realmente orientaram as pessoas a relacionar isso com a crueldade, com a maldade, a violência em si, né? E é algo que hoje eu vejo que está muito banalizado e que realmente é algo super normalizado. É que nem eu falei no chat, que as pessoas almoçam vendo reportagens de pessoas, outras pessoas morrendo e com imagens totalmente explícitas e é algo super normal. Eu acho que com a tecnologia isso acabou facilitando até o acesso com que as pessoas têm isso. Por exemplo, para conseguir, pra quando acontece alguma coisa muito trágica, as pessoas, ao invés de tentar ajudar ou fazer algo do tipo, gravam para conseguir likes, para conseguir ter alguma relevância numa rede social. E eu acho que é bem isso, isso é uma consequência direta dessa banalização. Acho que é isso. Acho que o que precisa realmente é ter esse fato importante, assim, como eu posso dizer, essa conscientização que aconteceu, por exemplo, num período tão, né, que acontece tanta maldade. Eu posso falar também? Eu vou tirar a parte do like que o Leandro falou. Que tudo pra gente agora, pra gente, tipo, até a gente mesmo, é tudo sobre quantos likes eu vou ganhar com tal foto. E até mesmo quando tem no Facebook aquelas fotos de pessoa passando fome, aí eles falam, você dá um like e a pessoa ganha R$ 1. Eu nunca vi isso, entendeu? Nunca vi patrocínio nenhum sobre likes.
E também, indo para um outro lado, tem a criminalidade no Rio de Janeiro. É tanta criminalidade, é todo dia passando na televisão, que agora é banal, aqui em casa mesmo. Ver coisa do Rio de Janeiro, matou policial e etc. Já tem gente que fala, acontece todo dia, entendeu? É isso. Posso falar? Acho que Alguém vai falar? a Rafaela Santana, você já tinha falado? Ou é que só não tá... Tipo, Não, se ainda não você... falei, Eu? não. É que, tipo, se vocês abrirem o símbolo com as pessoinhas, eu acabei de ver, tem a ordem das pessoas. Então, tipo, é Rafaela Santana, Suelen Costa, Bianca Ah, tá. Batista, Tá eu bom. e por aí vai. Então, gente, era isso da questão do jornalismo policial, que realmente se tornou algo muito banal, a gente olha e vê, mas pra mim, eu, Rafaela, vejo isso como um projeto para principalmente pessoas da famosa minoria, que não é minoria coisa nenhuma, né, as pessoas periféricas, olharem e sentirem a repulsa. Por exemplo, diversos casos que passam na TV de, sei lá, um roubo, aconteceu tal roubo, aí pegam foto de uma pessoa que acham que foi. Aí a população se revolta totalmente com essa pessoa, essa suposta pessoa que cometeu um crime, acaba assassinando essa suposta pessoa e não, nem sabem a veracidade disso. Às vezes o jornalismo ele só quer, né, mostrar esse algo tão fantasioso, mas não acontece. Não mostra a nossa realidade. E se a gente for observar, a maioria dos crimes que mostram na TV são pessoas periféricas roubando bairros ricos, ou pessoas periféricas fazendo barbaridades, pessoas periféricas e pessoas periféricas. E isso traz uma coisa tão ruim pra gente. Ninguém olha com uma beleza para o que tem de bem na periferia. Não. Eu não vejo isso passando na TV. E se passa, é alguma, sei lá, a Vivo patrocinando alguma coisa, patrocinando uma causa, para achar que a Vivo, nossa, tá olhando para os pobres. Não. Eu não vejo nada bom vindo da periferia na TV. É isso. Agora sou eu, né? Tá. É, de acordo com esse texto, eu acho que eu não levo a. Eu não interpreto de uma forma tão extrema, no meu caso. Por conta que, assim, sim, as mídias sociais, elas expõem todo dia relatos de mortes, não só a televisão, como as redes sociais, mas eu acredito que as mídias sociais, ela veio justamente também para mostrar a realidade, entendeu? Quantos casos, por exemplo, eu vou dar um exemplo, na verdade, do ano passado, se não me engano foi ano passado, aquele homem negro que morreu o ano passado, que se não tivessem gravado, ninguém ia saber. Ninguém ia saber. Entendeu? Então, eu acredito que deu aquela passagem nos Estados Unidos e tal. Então, eu acredito que se as mídias sociais ela tem esse lado negativo, sim, de todo mundo ficar meio que insensível, né? Com todo dia a tragédia, mas também ela veio justamente para a gente poder mostrar a realidade e fazer as pessoas se conscientizarem. Eu não vou julgar a maioria que tá todo mundo insensível, que ninguém consegue como eu posso dizer, que ninguém consegue realmente ser tocado pelas imagens. Eu não vou levar ao extremo dessa forma, porque eu também acredito que as mídias sociais ela veio justamente para você expor realmente o que está acontecendo. Tantos casos de estupro que mulheres gravam e, enfim, bota na rede para poder denunciar aquilo. Casos de racismo, entendeu? Então, eu acredito que sim, as mídias sociais ela veio justamente para ajudar nisso. Eu não vou levar ao extremo de falar, olha, não postem porque isso vai fazer que a gente fique sensível, que a nossa saúde mental fique menos 0. Não, menos 1. Entendeu? Não posso levar a esse extremo, entendeu? Eu não posso fazer isso, porque ela justamente ela veio para mostrar realmente o que está acontecendo, entendeu? Tipo, gente, acorda, entendeu? É a Bianca agora, Bianca Batista.
Eu pensei nessa mesma linha que a Suelen falou, que é claro que pode se tornar tóxico e a gente pode se tornar insensível com esse bombardeio de notícias e denúncias, né? Mas ao mesmo tempo é importante que a gente saiba disso para que a gente possa reagir. Eu fico imaginando, por exemplo, nessa fase roxa que nós estamos do Covid, se eles simplesmente não divulgassem as mortes, simplesmente não falassem, nós não estaríamos nos cuidando, a gente não estaria reagindo a esse problema. Então, por exemplo, eu estou reagindo ficando na minha casa, porque eu não quero me infectar, e eu só sei que isso tá tão assim por conta desse bombardeio de notícias, entre aspas. Então, realmente, pode se tornar muito tóxico pra gente, mas seria tóxico também se a gente não tivesse esse tipo de notícia. Eu acho que cabe a cada um de nós também fazer essa dosagem. Eu vi bastante gente colocando nos comentários que, por exemplo, não assiste jornal, é algo que eu também faço, eu não assisto porque eu acho que não faz sentido, eu acho tóxico. Mas eu tenho outros meios de ver notícias, porque também é importante, eu acho que a gente tem que balancear isso, né? Agora é a Lorena. Depois eu vou continuar a discussão. A Yuni, você tá com a mão levantada e você vai ser a primeira a falar, tipo, se você quiser dar continuidade na próxima parte, tá? Só pra, tipo, a gente andar um pouquinho na. Senão, infelizmente, a gente não tem todo o tempo. Mas sua vez, Lorena. Então, com relação ao texto, eu acho que, assim, essas imagens, né, enfim, as reportagens, quando elas aparecem o tempo todo, a gente tem uma impressão que é muito distante. Então, tipo, ai, nunca vai acontecer comigo, nunca vai acontecer comigo. Mas aí, quando acontece com você, ou, tipo, sei lá, quando você vê acontecendo, ou algum amigo, algum parente seu diz que aconteceu, aí você se choca de verdade, sabe? Porque aí você percebe, nossa, realmente isso acontece, não é uma coisa tão distante assim. E, tipo, uma coisa que a. Ai, gente, peraí que eu não tô vendo o nome. Ah, que a Rafaela falou foi, tipo assim, um estereótipo mesmo que o jornal sensacionalista coloca das pessoas periféricas, e assim, quando a mídia ela quer taxar alguém de vilão ou de perigoso, enfim, ela sempre vai fazer isso, sabe? Tipo, é uma coisa muito conveniente. E os jornais sensacionalistas fazem isso o tempo todo. Tipo, por exemplo, o da Atena faz isso o tempo todo, o Bate faz isso o tempo todo. E eu acho, meu, tão desnecessário você fazer isso com as pessoas, porque elas já estão tão cansadas e com medo, aí você vai colocar pânico na cabeça delas. Boa, eu tô curtindo muito as contribuições que estão trazendo para essa discussão. Também não sei quantas vezes vocês já ouviram de familiares ou pessoal que vocês vivem, ou até mesmo você foi essa pessoa e falar, tipo, desliga a televisão. E é complicado mesmo. Eu vou. A Yuni está na próxima, você vai ser a próxima a falar, tá? Mas eu só preciso dar continuidade à discussão e você é a próxima a conversar. Gente, presta atenção na tela. Estou apresentando ainda, né? Eu vou mostrar um outro texto, vou dar um minutinho para vocês lerem, ele é curtíssimo, e acho que alguns de vocês falaram coisas que têm a ver com esse texto. Vou dar um minutinho para vocês lerem, tá? Professor, posso só Oi, fazer uma pergunta aqui pode, rapidinho? pode, fica à vontade. Essa
Essa foto aí que ele. Ah, tá. Essa foto que ele falou é daquele menino lá que morreu com o pai dele, tentando atravessar o. Acho que era o mar Mediterrâneo, né? Sim, eu já vou dar Ah, contexto, tá? Eu tô mostrando os textos e depois eu vou explicar o contexto disso. Faz parte do que a gente tá fazendo. Eu queria saber o que que vocês acham do, desse texto. E também, qual que é a relação que vocês acham que tem com o texto anterior que a gente leu? Vocês acham que complementa? Vocês acham que, tipo, vai contra? Apoia? Como é que é? Se quiserem falar também. Acho que tinha alguém com a mão Posso levantada. Ah, tem falar? gente com a mão levantada. Pode falar, Yuni. Eu vou falar um pouco sobre o texto 1, que eu ia falar uma coisa, e complementar com o texto 4. Eu concordo muito com a Suelen, que ela falou. Eu acho a mesma coisa, que as mídias sociais são muito importantes, mas a gente tem que aprender a dosar o quanto que a gente vai receber daquilo. Então, a gente tem que, tipo, dosar a quantidade de notícias que a gente vai receber e como aquilo vai reverberar na gente. Mas eu creio que é muito importante como uma forma de comunicação e como uma forma de passar o que muitas pessoas vivem. E a gente não tem a menor ideia do que aquelas pessoas estão vivendo. E tem muito essa questão do jornalismo. O jornalismo é sério, mas é saber procurar o jornalismo sério. Não adianta apenas se basear em jornais que, enfim, Record, Globo e afins. Tem que procurar o jornalismo sério, que infelizmente não é muito acessível para algumas pessoas, mas é importante procurar e existem também esses jornalismos sérios existem nas redes sociais, Instagram, Twitter, ao invés de procurar notícias banais sobre os assuntos. E o texto 4 ele diz tipo isso, que é muito importante também divulgar esses acontecimentos, porque infelizmente a gente só tem notícias tipo sobre Europa, Estados Unidos, e quanto mais a gente divulgar o que acontece em outros lugares, na Ásia e afins, a gente vai descobrindo o que acontece e a gente pode agir no coletivo para mudar aquilo, sabe? E estudando e entendendo o que acontece para, tipo, mudar. Porque na minha visão, não sei se é uma visão que muitos concordam, mas na minha visão, o coletivo faz muito, sabe? E por mais que a gente esteja no Brasil, se a gente se junta em um grupo e faz esse grupo crescer, e aí vão aparecer pessoas de outros lugares, já é uma baita mudança, sabe? Que a gente pode fazer. Então, é isso. Eu acho que é só saber dosar a quantidade de mídias que a gente vai ter acesso e que tipo de mídia que a gente está tendo acesso. Posso falar? Pode, é você mesmo. Então, sobre o texto 4, ele fala, né? Se é ofensivo só pelo fato da criança, pelo fato da criança ser morta, mas o que poderiam ter sido feito para evitar? Eu acho que é muito desse movimento antimigratório que acontece na Europa, por causa que, assim, muitas vezes liga muito para o micro e não olha para o macro, por causa que aquela passagem que eles têm que fazer é muito perigosa e morre diversas pessoas todos os dias tentando passar por aquilo. Então, eles poderiam evitar. Então, às vezes, acontece o que foi descrito no texto 1, que, tipo, é banalizado, falar, as pessoas estão morrendo e não liga. Mas quando foi a foto desse menino, teve uma total comoção. Só que, tipo, não é só ele que morre. Isso é um exemplo do que acontece todos os dias. Então, o texto 1, acho que se baseia muito no texto 4. O texto 4 baseia no texto 1. Então, era isso só. É a Mariana Rafaela. Então tá. É assim, eu acho que essas pessoas de influência que têm muitos seguidores no Twitter e no Instagram,
acabam priorizando muito mais esses assuntos do que os grandes veículos de imprensa. Tanto quanto não mostraram tanto no jornal a situação desse menino que morreu. Mas no Twitter repercutiu muito. Então, assim, é muita diferença do que mostra na TV do que mostra nas redes sociais. E tem toda essa história de... Ai, eu tô confundindo minhas coisas tudo aqui hoje. Tá tão acostumado a gente a ver coisa ruim na televisão que a gente só olha o ponto ruim. Não olha o que a gente pode mudar, o que tem que mudar na sociedade para que não aconteça mais. Só mostra a ação, mas não mostra a solução. Perfeito. Agora, o Lê, você tava com a mão levantada, você abaixou? Você ainda quer falar? Não, tudo bem. Tá, tranquilo. Agora é Theo. Pode falar. Então, a Yuni falou que, tipo, mesmo que muita gente não dê importância às mídias e, tipo, algumas notícias que aparecem, às vezes um grupo dá e esse grupo ganha força. Como foi até mesmo no caso de George Floyd, né? Que, tipo, começou nos Estados Unidos, expandiu por todo o globo uma série de protestos sobre o Black Lives Matter. E, tipo, é isso que acontece. Mesmo uma grande parte da sociedade já não dando tanta importância, assim, para algumas coisas, um grupo vai dar e aquele grupo pode ganhar força. E, tipo, enquanto tem pessoas brigando, tem uma causa para lutar, sabe? Enquanto tem gente que se importa, existe uma causa para lutar. E é exatamente por isso que as coisas têm que ser noticiadas, porque mesmo que muita gente não vai dar importância, existe uma coisa para lutar porque aquilo é errado. Então a gente tem que noticiar e tem que lutar pelos nossos direitos. Perfeito. Tô curtindo muito a discussão que vocês estão trazendo. Vocês perceberam que, tipo, tem alguns lados opostos, tem, tipo, qual que é o contexto disso? Por que eu tô mostrando esse texto? Ambos esses textos fazem parte da coletânea da VUNESP 2016. Foi uma proposta de redação da VUNESP 2016, cujo tema se chamava Publicação de Imagens Trágicas, Banalização do Sofrimento ou Forma de Sensibilização, que é exatamente o que vocês estavam falando. Peguei o texto, vocês já foram direto no tema. E qual que é a questão? Tipo, qual que é a importância que eu quero mostrar para vocês nessa aula? Justamente a relação que os textos têm com a proposta. Eu vou mudar, eu tenho duas telas abertas, eu vou apresentar agora literalmente a proposta como ela era. Pra vocês verem também, tipo, algumas pessoas talvez não entraram muito em contato com redação, mas é basicamente isso. Ó, prestem atenção Vocês estão vendo a proposta? Sim? Sim. Perfeito. Tô vendo uma pequena tretinha no chat, mas depois a gente conversa sobre isso, só para, tipo, dar continuidade. A proposta vocês vão ver a seguinte, toda a proposta de redação nos vestibulares vai ser dessa seguinte maneira. Mudam algumas coisas. Geralmente tem algumas instruçõezinhas antes, às vezes não tem. Esse é o caso da VUNESP 2016. E na proposta de redação, você tem textos, imagens, charges que complementam de alguma forma a proposta. Então, tipo, vai ter os textos que a gente chama de coletânea. A coletânea faz parte da proposta de redação. Depois desses textos, no final, que tem a proposta em si. E quais são as coisas mais importantes que você precisa se atentar na hora de tipo, ler os textos, ver a proposta? Se abrir o seu vestibular, se está na parte de redação, vai direto na proposta. Tipo, ler primeiro a proposta, eu recomendo, depois você lê os textos, que a partir da proposta você vai saber qual que é a orientação dos textos, e vice-versa, os dois se ajudam. Então, quais são as primeiras coisas que você precisa ver na proposta? É a última coisa que tem. Ele diz o seguinte, com base nos textos apresentados e seus próprios conhecimentos, escreva uma dissertação. A dissertação é justamente alguma daquelas coisas que a gente falou na aula passada, que é o gênero textual, dissertação argumentativa. Vou botar de azul aqui. Dissertação é o gênero, isso é muito importante na hora que vocês estiverem fazendo as coisas. A proposta de redação fala duas coisas importantes. Uma delas é o gênero textual que você tem que escrever. Nesse caso, é a dissertação argumentativa. A gente vai ver mais sobre ela durante as nossas aulas. Então, essa é a proposta. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor aqui desse negócio. Coloca de laranja bebê, por favor. Peraí, é que tá meio bugado. Agora já foi, eu boto de laranja o próximo.
E, tipo, além do gênero, você também tem o que a gente chama o comando da proposta, que é justamente, nesse caso, é uma pergunta. E a VUNESP, em 2016, ela perguntou: banalização do sofrimento ou forma de sensibilização? Tipo, publicação de imagens trágicas. É banalização do sofrimento ou é forma de sensibilização? Então, foi uma pergunta ambígua. Você podia colocar, ou você podia defender um lado ou outro. E os textos, eles estavam aí justamente para isso, para dar uma orientação. Vocês viram que o texto 1 falava uma coisa diferente do texto 4, de certa forma diferente. O texto 1 falava da banalização do sofrimento, enquanto o texto 4 falava da forma de sensibilização. O texto 4 chegava e falava: vocês acham ofensiva essas imagens? Ofensiva é o que está acontecendo no mundo. Ofensiva é o que está acontecendo no Brasil, nesse caso que o pessoal trouxe do Corona. Ofensiva é isso, não é as imagens em si. Foi o que o texto 4 trouxe, que é em oposição ao texto 1. Então, o que é importante de tudo isso? Vou voltar a compartilhar a tela do negócio. Para que serve a coletânea? A primeira coisa, eu queria fazer vocês lerem esses textos, porque o mais importante é interpretar. Juro, vocês têm aula de interpretação de texto, acho que com a Mariana, né? A interpretação de texto, tipo, dando peixe para as aulas dela, é a coisa mais importante das provas que vocês vão fazer. Interpretação de texto é tudo. Você vai ter interpretação de texto em redação, em matemática, em física, química. Tudo tem comandos, tudo tem. Você vai ter que saber entender as coisas. Então, para que serve a coletânea? Tipo, eu já falei as duas coisas importantes, o gênero e o comando da proposta em si. Para que serve a coletânea? Eu tirei esses textos da cartilha do participante do Enem e do manual do candidato da VUNESP. E ele diz o seguinte: leia com atenção a proposta de redação e os textos motivadores, para compreender bem o que está sendo solicitado. Reflita sobre o tema proposto para definir qual será o foco da sua discussão, isto é, para decidir como abordá-lo, qual será o ponto de vista adotado e como defendê-lo. As propostas de redação da Fundação VUNESP apresentam uma coletânea de textos motivadores que servem como ponto de partida para a reflexão sobre o tema que deverá ser abordado. Qual que é as coisas mais importantes? Para que serve a coletânea? Para você compreender bem o problema, para você refletir sobre o tema, para você problematizar ele, para ser o seu ponto de partida. É isso que é importante. Então, para que serve a coletânea? Para orientar vocês num determinado caminho, para vocês refletirem, para ter o recorte temático do que vocês vão falar na sua redação. E outra pergunta muito comum sobre o uso da coletânea: eu posso usar os meus textos da coletânea na minha redação? A resposta é depende. Depende muito. Isso a gente vai ver bastante durante o ano, só dando uma introduçãozinha. O Enem fala o seguinte: não copie trecho dos textos motivadores. A recorrência de cópia é avaliada negativamente e fará com que sua redação tenha uma pontuação mais baixa ou até mesmo seja anulada como cópia. Então, se você for usar os textos da coletânea, se você só copiar o que eles falaram, e ainda mais sem, tipo, aspas, sem citar, isso daí é plágio, e plágio é zero. Você pode zerar a redação se você plagiar, se você usar as ideias do texto, repetir as ideias como se fossem suas, sem citar, sem usar as aspas. E ainda assim, se você usa as aspas, tem essa recomendação também: evite ficar preso às ideias envolvidas nos textos motivadores. Você pode se apropriar dessas ideias para construir sua argumentação, mas não deve se esquecer de utilizar informações de outras áreas do conhecimento, repertório sociocultural. Então, gente, vocês podem usar os textos, vocês podem usar como se fosse citação, no caso, aspas, ou fazer referência ao texto que está na coletânea. Mas isso é muito importante, juro, é muito importante. A gente vai ver isso durante o ano inteiro. A importância de vocês trazerem seu próprio repertório, aquilo que a gente falou na primeira aula. Redação é expressão, vocês vão colocar o mundo de vocês, a opinião de vocês, o que vocês acreditam no papel. Não adianta copiar o que o texto fala, vocês têm que imprimir a sua impressão das coisas, da sua opinião, no papel. E essa questão de vocês já têm um repertório próprio, isso é uma coisa que a gente vai falar muito, vocês já têm repertório próprio, mas a gente também vai desenvolver outros repertórios, a gente falar de filosofia, sociologia, mas saibam que vocês já têm esse repertório, vocês sabem muito mais do que vocês pensam, muitas vezes. E sobre o uso dos textos motivadores é basicamente isso. E no que você deve se atentar? Oi, pode falar. Então, eu achei importante essa pergunta para os colegas que está na gravada. O Samuel perguntou sobre os textos, né, que um discordava do outro. Poderíamos falar que é os dois, depende de cada caso? Oi, como assim? Pode repetir mais uma vez? Ele perguntou, basicamente, se poderia falar um dos dois, quer dizer, se poderia falar os dois juntos, ou depende de cada caso, dos textos.
Isso eu vou falar mais adiante, mas assim, como a proposta, ela falava, ou você defende um lado, ou você defende o outro. Isso já é uma adiantando algumas coisas. Se tomar cuidado para não ficar em cima do muro. Tipo, numa dissertação argumentativa, você precisa adotar um posicionamento. Seu posicionamento pode levar em consideração outro lado. Você pode defender que, tipo, acontece uma banalização tipo, das coisas, do terror que está acontecendo, mas você também dá um pouco de credibilidade para argumentos do outro lado. Nesse sentido, você pode usar os dois textos. Então, tipo, e ainda assim, se você, tipo, usar um exemplo, tipo, se você for usar o texto, botar entre aspas, ou citar o autor do texto. E ainda assim, nunca só citar sem adicionar alguma coisa própria, a sua própria argumentação, a sua própria expressão. Então, só para finalizar aqui, daqui a pouco vai ser a monitoria, eu espero que eles não me matem. No que você deve se atentar, além das instruções de cada vestibular específico, das propostas, aquilo que eu já falei, no gênero textual, nesse caso falou a dissertação, e também no comando da proposta, que é o tema. Nesse caso foi uma pergunta: publicação de imagens trágicas, banalização do sofrimento ou forma de sensibilização? Você não pode ficar em cima do muro, você tem que defender alguma coisa. Você pode levar em consideração os dois aspectos, mas você tomar cuidado para não ficar só em cima do muro e não ser, isso é tipo ser apolítico, assim, você não defender nenhuma opinião. Você tem que defender, você tem que ser concreto na sua opinião, na dissertação argumentativa. Isso a gente vai vendo mais vezes. O intuito dessa aula é para vocês verem como que a coletânea se relaciona com as propostas. Basicamente, essa questão de orientação. E a única coisa a única exceção que existe para tudo isso que eu estou falando é o Mackenzie, porque o Mackenzie, o vestibular dele não tem o tema definido. O vestibular do Mackenzie, ele tem os textos e, tipo, o tema fica meio, tipo, você não sabe qual que é o tema, você tem que escrever sobre os textos. Aí é mais complicado, a gente pode ter uma aula sobre o Mackenzie mais para frente, é um pouco mais chato isso daí, mas o mais importante, tipo, essa é a exceção da exceção, o único vestibular que eu conheço que tem isso. Todos os outros, você vai ter o gênero e o comando da proposta. Então, acho que basicamente é isso o que eu tinha para falar. O material didático dessa aula pode ser encontrado na apostila 1 do ângulo, aulas 3 e 4, das páginas 251 a 253 e 261 a 262. Se vocês quiserem dar uma olhada, é um bom reforço teórico. Questão de exercício, a prática da redação vai ser fazendo redação. Vai ter algumas aulas que eu vou passar exercícios para vocês, pontuais, sobre tipo, como fazer uma tese, como fazer aquilo e lá, mas tipo, a prática mesmo vai ser por redação. Não fiquem procurando muito exercícios, inclusive eu acho que nem tem exercícios na apostila de redação, tipo, na apostila de exercícios do ângulo. E alguém tem alguma dúvida? Você falou da PUC também, não, professor? Alisson, se eu não me engano, da PUC tem sim a proposta, tipo, o comando. Do Mackenzie, ele não tem ele não fala, tipo, qual que é o tema da redação. Ele só tem os textos, você tem que falar sobre eles, dissertar sobre eles. Tipo, não tem essa orientação. Eu tenho uma dúvida, tipo, você disse que não posso copiar os textos motivadores. Mas, tipo assim, eu posso me referir a eles? Tipo, não, o texto diz tal, um exemplo, tá? Eu não sei como colocar essa dúvida, mas diante do tema tal, que eu me refiro, vemos que a banalização da imagem é isso, contribui com isso. Eu posso fazer isso? Não sei se você entendeu também, não sei se eu estou clara. Você pode citar esses textos, você pode falar de acordo com o autor do texto. Tipo, não fala de acordo com o texto da coletânea, isso não. Fala, tipo, você tem sempre o autor embaixo, você fala, tipo, de acordo com autor sei lá o quê, que fala isso, isso e isso. Se você for fazer uma citação não muito clara, se você quiser fazer uma citação palavra por palavra, do que a coletânea fala, coloca entre aspas, tá? Se for falar do assunto em geral, então você fala, segundo o autor sei lá o quê. Mas, além disso, é aquela questão do não se prenda só a isso, adiciona a sua argumentação em cima disso, adiciona a sua opinião em cima disso, de maneira impessoal. A dissertação argumentativa, você não pode falar, eu acho isso, eu acho aquilo. Você tem que falar como se você tivesse certeza, tipo, que aquilo é certo, só vale a terceira pessoa do singular, tipo, terceira pessoa do plural, enfim. Não seja pessoal, tipo, não fala eu aquilo, tipo, eu acho isso, mas sim, tipo, argumente em cima disso. Então, pode sim citar, contanto que seja com aspas ou segundo o autor do texto, mas ainda assim adicionando a sua impressão, adicionando a sua argumentação, tá? Pro, sobre isso, você tá me ouvindo? Tô. Desculpa atrapalhar, mas sobre isso que a Núbia falou. Exemplo, no texto do Enem, tipo, não tem
como eu não, pelo menos não tinha referência em alguns. Tipo, 2 anos atrás que eu fui fazer a primeira vez, não tinha como eu me relacionar ao texto na redação. Tipo, como que eu faço? Eu escrevo, tipo, texto 1, eu não sei como eu me vou referenciar sobre isso. Não tinha não Não, tinha a só tinha citação? um texto, não tinha quem citou. Que estranho. Às vezes, tipo, às vezes não pode ser que não tenha um autor, mas tem um instituto. Tipo, às vezes é de uma pesquisa, isso acontece, tipo, é uns dados do IBGE ou tem alguma coisa. Eu não sei te responder, tipo, se pudesse depois me perguntar no privado, tipo, é sobre esse texto, tipo, eu posso dar uma olhada, mas se eu não me engano, principalmente no Enem, sempre tem, tipo, alguma referência, tipo, pode não ter um autor, mas pode ser, tipo, o instituto que fez a pesquisa ou alguma coisa, sabe? Tipo, pode ser isso. Geralmente você cita esse instituto, cita a pesquisa, de acordo com a pesquisa, sei lá o quê, mas eu acho que é isso, tipo, eu posso dar uma olhada para você, eu confesso que eu não sabia disso, tipo, que texto do Enem não tinha a referência no final, mas eu posso dar uma olhada para você e depois eu te respondo no privado. Pode me chamar depois. Ah, tá, ops. Mas, enfim, tipo, gente, acho que, alguém tem mais alguma dúvida? Lê, você tá com a mão levantada, você quer falar alguma coisa? Não, Então é isso. desculpa. Então é isso, gente. Muito obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Depois eu vou mandar os slides para vocês. Agora vai ser a monitoria de redação. A gente já chega. Agora vai ser a prática. Agora vocês vão continuar a discussão mesmo. Vai ser um outro tema. E é isso, gente. Muito obrigado aí pela atenção. Estamos juntos. Qualquer dúvida, depois me manda no meu privado. Para a gravação. Isso. Obrigado, mano.